Muito bem, nós começamos mais um vídeo da semana, uma peça entre 10 e 12 minutos que trata do mundo do trabalho. Sindicalismo, lutas das categorias, ações ligadas ao mundo do trabalho e ao movimento sindical. Hoje nós vamos falar com uma dirigente bancária, Ivone Maria da Silva, presidente dos Sindicatos Bancários de São Paulo e Osasco, funcionária de origem do Unibanco, hoje Itaú. Ivone, a categoria tem database em 1º de setembro e este ano não houve praticamente negociações, mas assinou-se um termo mediante o qual os banqueiros, os empregadores do setor bancário, cumpririam a convenção coletiva de trabalho. Te pergunto, houve isso e está sendo cumprido? Bom, boa tarde, boa noite, né? Bom dia, quem está nos assistindo. Não, primeiro que nós fizemos, entregamos para eles, mas eles ignoraram o nosso termo até agora e não fizeram negociação disso, né? Então, nós queríamos uma assinatura, uma negociação dos termos em que eles não iriam aplicar nada na nova legislação, né? Mas eles não nos deram retorno, né? Então, a FENABAN, né, através aí do seu novo negociador, que trocou o negociador da FENABAN, pelo jeito concorda com toda a reforma trabalhista, né, quer aplicar a reforma trabalhista e não quer fazer negociação com o movimento sindical bancário, como sempre nós fizemos as nossas negociações. Agora, o sindicato já identificou a imposição das novas normas da lei trabalhista, que a gente chama aqui de maldade, em alguns bancos e algumas agências, ou isso ainda não aconteceu? Está acontecendo, né? Os bancos, principalmente, eles querem impor essa questão dessa negociação individual e não coletiva, né? Então, nós temos um típico banco agora, que é o Santander, que está obrigando os seus funcionários a assinarem um termo de banco de horas, né? Que é um absurdo negócio desse. Além de vários bancos já começarem da reforma trabalhista querer dividir já as férias em 3 vezes, né? Então, a gente tem orientado os bancários que eles têm direito a tirar 30 dias se ele quiser. O que acontece muito é que provavelmente eles vão forçar os bancários a tirarem os dias que eles querem, não que o bancário precisa e quer, né? Então, eles têm feito, sim, ensaios de fazer a reforma trabalhista, mas a gente tem feito mobilizações, tentado forçar o banco a fazer a negociação e não impor a reforma trabalhista. Eu ia perguntar exatamente isso. O Sindicato Bancário de São Paulo, ele tem um forte ativismo na base, é um sindicato que vai para cima. E também tem uma marca forte que é a comunicação ativa, combativa, etc. De que modo vocês estão enfrentando essa tentativa de imposição? Por meio de ação na base, por meio da folha bancária e de outros veículos de comunicação, e também vocês estão mobilizando o jurídico? Olha, mobilização no jurídico, não, nem tanto, né? Porque por que nós vamos confiar nessa justiça? Então, tem juízes do trabalho que já estão condenando os trabalhadores a pagarem as custas do processo, né? Então, nós acreditamos o seguinte, a mobilização dos trabalhadores, só os trabalhadores vão defender os seus direitos, né? Nenhum outro. Mas ainda tem algumas coisas, sim, que a gente vai para a justiça, junto com o Ministério Público, né? Mas não entramos com nenhuma ação ainda, nenhuma ação efetiva em relação a isso. O que a gente tem feito primeiro, nós esclarecemos os trabalhadores o que é nefasto nessa reforma trabalhista para eles, né? Então, eles já estão conscientes disso. Então, qualquer mudança que acontece no banco, eles têm ligado para o sindicato e a gente tem feito ações, ou seja, no setor, ou seja, num banco, contrária à reforma trabalhista. Agora, no caso dos bancários, que o banco tem inúmeras funções dentro de uma agência e pessoas, homens, mulheres, de várias idades, várias formações e com funções específicas. No que exatamente 2 ou 3 questões mais afetariam um bancário hoje que trabalha no atendimento, trabalha no caixa, trabalha na tesouraria? Seria o trabalho intermitente, né? Você contratar as pessoas, por exemplo, um dia que o banco está mais lotado, que você precisa de mais caixa, contrato caixa por aqueles dias ou por aquelas horas, que é o momento. Qual é o horário que o banco enche mais? O horário do almoço e, normalmente, dias que são de pagamentos, os 5 dias primeiros úteis, os 5 dias úteis, né, os primeiros dias do mês. Você pode ir lá e contratar um trabalhador para trabalhar nesses dias ou por hora, no horário do almoço. Isso pode acontecer, porque a lei permite, né? Então, a gente tem acompanhado isso, então
todos os locais de trabalho para que não ocorra isso. O primeiro que ocorrer, nós vamos parar. Então, não tem nenhuma possibilidade ainda deles implementarem isso. Né? Agora, evidentemente que a luta aqui em São Paulo é importante por estarmos na cidade mais desenvolvida do país, o centro capitalista e financeiro muito grande. Mas os bancários se organizam numa confederação, a Contraf. Você tem acompanhado as orientações da Contraf nesse sentido também? A Contraf orienta de forma semelhante, municia, digamos, os sindicatos com o mesmo tipo de orientação e de informação? Sim, nós temos um comando, né? O comando é vamos dizer assim, um grupo de pessoas, são os presidentes de sindicatos e federações, não necessariamente eles estão na Contraf, porque a Contraf ela é da CUT, ela é orgânica da CUT, o nosso comando tem todas as centrais. Entendi. Então, nós sentamos, eu sou uma das coordenadoras desse comando, e nós tiramos dali as nossas políticas para o ano e orientamos todos os sindicatos o que deve ser feito. Então, por exemplo, a orientação, que era a defesa dos bancos públicos. Fizemos uma orientação que toda quarta-feira tinha manifestações favoráveis, né, para explicar para a população a importância dos bancos públicos. E era feito isso. Toda quarta-feira o Brasil inteiro tinha essas atividades. E agora a nossa ordem implementou a reforma trabalhista, nós vamos parar, nós vamos fazer manifestações contra os bancos que estão fazendo implementando a reforma trabalhista. Ivone, eu acompanhei um trabalho dos sindicatos e das entidades bancárias em defesa da Caixa Econômica Federal. A Caixa ela é 100% do Estado e a Caixa ela tem, digamos assim, uma prioridade social. A Caixa é, historicamente, o banco da habitação no Brasil. O governo tinha vontade de privatizar a Caixa. Como é que ficou isso? Vocês resistiram, o governo desistiu ou essa luta não está definida ainda? Olha, nada está definido com esse governo golpista, né? Porque eles não conseguem de um jeito e vão para o outro. Mas esse ano nós ganhamos essa batalha contra a Caixa. Na última reunião, primeiro nós derrubamos uma PL, né, que era da questão do Estatuto das Estatais, nós conseguimos isso, e agora a gente conseguiu que eles retirassem do Estatuto, através dos sindicatos e das nossas conselheiras, nós tiramos isso e nós derrotamos essa questão no Estatuto. Agora, nós sabemos que o governo, como ele é golpista, ele vai tentar isso ano que vem. Então, nós vamos resistir novamente e a Caixa, esse ano, ela continua 100% pública. E 2018 também continuará, porque o movimento sindical continuará mobilizado para que a Caixa continue 100% pública. Ivone, você entra numa agência bancária hoje, é sempre um ambiente limpo, um ambiente organizado, ordenado, e a impressão que a gente tem é que é um ambiente tranquilo para trabalhar. Na verdade, não é. Há uma pressão muito grande para metas, há também uma incidência muito alta de assédio moral, e, para minha surpresa, eu conversando com a bancária outro dia, eu sou cliente de um banco desde 92, ela também me falou de assédio sexual. Eu queria saber como é que são as condições de trabalho nos bancos, além daquele ambiente aparentemente clean, organizado, digamos, respeitoso, e como é que os sindicatos enfrentam isso? Bom, realmente você já disse tudo, né? Ele é bonitinho, mas na hora tem as questões. Tem muitos problemas de doenças, né? Porque imagina, a agência está lotada, a agência só tem um caixa, o caixa não pode ir no banheiro, ele não bebe água, ele não come. Nossa. Provavelmente ele vai ter problema de estômagos, ou vai ter problema de intestino, problema da bexiga, né? Ou vai ficar muito nervoso. Aí também tem os problemas dos assaltos, né? Que ninguém lembra que uma agência assaltada, isso é um trauma. As pessoas começam a ter síndrome de pânico para ir naquela agência que ela sofreu o assalto, né? E lógico que tem um assédio sexual, sim, tanto de cliente ou mesmo até no ambiente. Então, nós temos um canal de denúncia disso. Então, quando tem assédio moral e assédio sexual, nós temos um canal. E é um telefone? Que é isso? É uma denúncia, as pessoas denunciam isso para o sindicato através de um e-mail e nós fazemos uma apuração conjunta com o banco. Né? Qual e-mail que é isso? Um e-mail do próprio sindicato, que é o sindicato@spbancarios, né, spbancarios.com.br. Então, as pessoas vão lá e denunciam, então, pelo 3188-5200. Aí as pessoas denunciam e nós vamos apurar isso, e quando é verdade, nós conseguimos ou o afastamento da pessoa que está assediando, ou até a demissão dela, dependendo do que ela fez. Né? Ivone, nós estamos numa época em que o sindicalismo é duramente atacado pelo governo por meio do projeto de
terceirização, da reforma trabalhista, que também não deixa de ser reforma sindical e uma reforma que afeta a própria Justiça do Trabalho, e as entidades vêm fazendo o esforço de aumentar o seu quadro de sócios. Queria saber, no âmbito dos bancários, sindicatos bancários de São Paulo e Osasco, se vocês têm feito campanha de sindicalização e se vem obtendo um resultado positivo. Sempre, né? Sindicalização da categoria bancária é uma prioridade. Tem sindicato nosso que 90% dos bancários são sindicalizados. E o nosso também tem muitos sócios, né? Mas a gente sempre continua a campanha, porque sempre tem a alta rotatividade dos bancos, né? Tem também a questão do PDV, que teve PDV agora do Bradesco, da Caixa Econômica Federal, que são funcionários que saem, então a gente sempre vai fazendo campanha de sindicalização para que a nossa categoria continue forte. E os bancários atendem isso, então a gente consegue muitos sócios, né? Eles entendem a luta do sindicato. A sindicalização é pela ficha tradicional ou faz pelo site? Pela tradicional, e também tem nosso site, no spbancarios.com.br, que o bancário vai lá e pode se sindicalizar. Muito bem, nós encerramos aqui mais um vídeo da semana, o último de 2017, e eu acabei de falar com a Ivone, que é bancária e preside o sindicato da categoria em São Paulo e Osasco. Então, um forte abraço a todos, e no ano que vem voltamos com novos vídeos da semana, sempre tratando de assuntos ligados ao mundo do trabalho. Até lá.